A graça e a paz a todos, no nome de Jesus Cristo. Hoje nós vamos ler no Evangelho de João, tá? Capítulo 2, versículo 1, que fala o seguinte: é um casamento, né, lá em Canaã da Galileia. Está escrito como as bodas de Canaã da Galileia. No versículo 1 fala o seguinte, 3 dias depois houve um casamento em Canaã da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus, certo? Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Bom, essa passagem fala o seguinte, né? Estava acontecendo um casamento lá em Canaã da Galileia, onde estavam vários convidados, dentre eles estava Maria, né, os seus filhos e inclusive Jesus, né, e seus discípulos. Então tudo leva a crer que era um casamento de família, certo? Então a festa estava correndo ali normalmente, né? Só que num determinado momento da festa o vinho acabou. Então pediram para Maria falar para Jesus que o vinho tinha acabado. Então ela chegou até Jesus e perguntou, falou para Jesus, né? Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho, o vinho acabou. Então naquele momento, né, Jesus respondeu: mulher, o que eu tenho contigo? A minha hora não chegou. No capítulo 1, né, aponta no terceiro dia, isso quer dizer o quê? Aponta para a crucificação, certo? Fala que, olha só, 3 dias depois houve um casamento. Então isso aponta para a crucificação. A gente vai tentar entender o princípio dessa palavra, certo? Foi realizado um casamento, olha só, no povoado de Canaã da Galileia, certo? Perto de Nazaré, que fica na região que hoje é Israel, tá? Um noivo, que no caso simboliza Cristo, certo? Casando com uma noiva, que simboliza a igreja. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seu discípulo também, eles foram convidados para o casamento. Durante a festa, olha só, voltando no versículo 3, fala o seguinte, olha, durante a festa o vinho acabou e a mãe de Jesus veio a ele e disse: eles não têm mais vinho. Naquela época lá, um casamento, né? Quando acabava um vinho do casamento, era um sinal de vergonha para o noivo e para quem estava organizando a festa. Então Jesus respondeu naquele momento a seguinte palavra: mulher, que eu tenho com você? Disse ele, ainda completou: ainda não chegou a minha hora. Maria, olha só, Maria, eles estavam na festa com seus filhos, logo estavam todos em família, como eu já havia dito. E eles deveriam ter ajudado na preparação da festa. Como ela era da família, então praticamente ela estava na organização da festa, certo? Até aí tudo normal, certo? A festa corria normalmente até que o vinho acabou. Na festa de casamento, olha só, na festa de casamento, quando acaba o vinho, é algo inaceitável. Então ela chegou e falou para Jesus: Jesus, e aí? O que você vai fazer? O vinho acabou. Então Jesus respondeu: calma, mulher, ainda não chegou o meu tempo, certo? Ele estava usando aquela festa, olha só, Jesus naquele momento estava usando aquela festa como uma parábola do que iria acontecer. Só que Maria perguntou sobre o vinho. Por quê? A preocupação naquele momento era o vinho. Ela não teve uma revelação do que Jesus estava falando. Muitas vezes, né, quando nós lemos essa palavra está em João capítulo 2, que fala sobre o casamento, né? Muitas pessoas se atentam no fato do vinho ter acabado. Mas poucas pessoas têm um entendimento
no que Jesus estava falando, o que Jesus estava mostrando e o que Jesus estava usando aquela festa como uma parábola do que iria acontecer. Hoje, nós temos que ter a revelação do que a palavra está falando. Muitos veem essa passagem como um milagre no mundo natural. Tá certo, foi um milagre no mundo natural. Só que ali também, além do milagre do mundo natural, ele estava se referindo a um milagre no mundo espiritual. Mas é um milagre. É um milagre. E isso sem dúvida, transformar a água em vinho. Hoje, se acontecesse um milagre semelhante desse, seria algo sobrenatural. Porque para fazer o vinho, para ter o vinho, tem um longo processo. Só que naquele momento ali, ele ignorou todas as leis da física, toda a lei da natureza e transformou a água do vinho para usar como uma parábola no que ele estava realmente mostrando e dizendo. Olha só, olha os detalhes dessa palavra. Havia 6 talhas com água. Olha só, haviam 6 talhas com água para a purificação dos judeus. E cada talha comportava mais ou menos 120 litros. Olha só, naquela festa, ali na entrada da festa, havia 6 talhas cheias de água para a cerimônia da purificação. Esse era um ritual naquela época de purificar com água. Só que com essa purificação limpava somente o corpo e não a alma. Daquele momento, vamos supor, todos os convidados, né? Todos os judeus convidados, eles tinham costume, era um ritual da purificação. É um ritual da purificação de se lavar com água. Certo? Só que isso aí é um costume que daquele tempo simbolizava um ritual de purificação com água. Só que esse contexto, além da purificação com água, ele está falando algo além do que é a purificação com água, e sim o sangue de Cristo, que representa o vinho, tá? Quando Jesus transformou aquela água em vinho, ele estava mostrando que a verdadeira purificação é somente através do sangue derramado na cruz. Ele é o verdadeiro noivo. Olha só, naquele momento era de costume um ritual da purificação ser purificado com água. Só que naquele momento simbolizava o quê? Simbolizava a lei, simbolizava o quê? Rituais. Certo? Só que Jesus, naquele momento, ele fez uma divisão entre a lei e a graça. Naquele momento, todos estavam acostumados com a lei da purificação com água. Só que naquele momento, ele usou aquela festa como uma parábola para mostrar que a verdadeira purificação é só através do sangue de Cristo. Certo? Ele é o verdadeiro noivo. E ele é o único que pode purificar e santificar a noiva. Que é uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Vou repetir. Ele é o único noivo que pode purificar a noiva com sangue para que ela fique lavada e remida. Conclusão. Jesus usa essa passagem como um sinal do que viria a acontecer. Aquilo que foi apenas um sinal, ele estava apontando para a verdadeira purificação. E com Jesus, a purificação não seria mais com água, mas através do sangue. Certo? Ele estava mostrando que a verdadeira festa não era aquele casamento. Aquele casamento simbolizava uma união entre um noivo e uma noiva.
Só que na graça, o que mostra? É o casamento do noivo, que vem buscar a noiva, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, que é a igreja, que somos nós, certo? Ele é o verdadeiro noivo, e a verdadeira noiva é a igreja. De fato, olha só, de fato aconteceu ali 2 milagres. Isso ninguém pode contestar. Houve ali 2 milagres. O principal não era a festa, apesar de ter salvo a festa. Naquele momento que transformou a água em vinho, ele praticamente salvou a festa. A festa continuou, entendeu? Mas aquele foi apenas um sinal. Somente com o sangue derramado na cruz que purifica e salva. Um momento para nossa reflexão. Eu creio que ali, olha só, naquele momento havia muitas pessoas que tiveram o discernimento espiritual. Mas creio também que havia muitos ali até pensaram, tem muitos que pensaram que quando viram aquele milagre da transformação da água no vinho, pensou em lucro, em tirar proveito daquela situação, até mesmo, quem sabe, será que alguém ali teve assim uma ideia de até mesmo de aproveitar aquele vinho ali e vender para ter lucro? O que acontece hoje em dia? Quando o milagre acontece, muitas pessoas não levam o milagre pelo lado espiritual. Apenas fica focado no lado material, fica focado no que ela pode ter de vantagem sobre aquilo. Certo? Só que essa passagem da transformação da água do vinho tem 2 vertentes. Uma vertente natural, ele salvou aquela festa porque transformou realmente a água do vinho, e o lado espiritual, que só com a purificação através do sangue que a igreja pode ser lavada e remida de todos os seus pecados. Amém?